porque era o que tinha. Não é assim que funciona, né? Então, a escolha do tipo de veículo que vai ser utilizado, ela é extremamente estratégica e tem uma razão associada a custo, sobretudo, e associada a desempenho da operação, que justifica que aquele é o melhor modelo de veículo para ser utilizado. Assim como tem empresas que dada a sua, as características de sua operação, dado o tipo de produto que ela transporta, dada a região por onde ela faz coleta e entrega, então ela vai preferir, naturalmente, dadas essas questões, veículos às vezes menores, com menos capacidade, enfim. Mas o mais relevante em dimensionar corretamente o tamanho de uma frota é porque a gente precisa entender que, quando a gente fala de logística, a gente precisa ter a capacidade de traduzir todos os argumentos que a gente tem a favor de algo ou contra algo, eles precisam ser traduzidos em custo, tá? Eu preciso traduzir isso em custo. Então, do ponto de vista de custos, por que eu tenho que ter o maior cuidado na hora de fazer um cálculo para dimensionar uma frota? Primeiro, porque qualquer veículo, seja ele de pequena capacidade a veículos de grande capacidade, são ativos de alto valor agregado, né? Você vai estar adquirindo um ativo para a empresa que tem um alto valor agregado, né? Você vai pegar ali por baixo um veículo mais simples para transporte de carga, ele vai estar girando ali nos seus 300, 400 mil reais. Então, é um investimento muito elevado. E você, por exemplo, adquirir uma quantidade superior ao que você precisa, você está gerando um problema que é o que eu vou fazer com esses veículos aqui que vieram sobrando, né? Eu não posso simplesmente, para não deixar dois veículos que eu comprei passando parado, eu não posso simplesmente pegar os outros e dizer assim, ó, então, em vez de usar a capacidade toda dos outros veículos, eu vou usar os veículos abaixo da capacidade para poder ter carga para usar nesse. E não é assim que funciona. Esse cálculo ele precisa ser muito específico. E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui agora. Tá bom? Então, eu coloquei aqui um enunciado, um conjunto de dados que a gente vai precisar se debruçar sobre eles para poder chegar nessas conclusões. Lembrando que o processo para dimensionar uma frota, ele é um processo que ele é feito auxiliando para saber qual é o número de viagens que é necessário fazer. Depois que eu sei quantas viagens são necessárias fazer, eu preciso saber qual é o número de viagens que eu consigo fazer. Porque o fato de ser necessário fazer 100 viagens por mês não significa que eu consigo fazer 100 viagens por mês. E se eu não consigo fazer 100 viagens por mês, eu vou precisar aumentar o número de veículos para conseguir fazer as 100 viagens naquele período de tempo. Porque os contratos de fornecimento, eles são sensíveis ao tempo, né? Eu não posso simplesmente entregar quando dá, porque eu tenho um contrato ali, eu tenho uma obrigação que está firmada e eu preciso atender o nível de serviço que eu vendi, tá? Então, eu vou ler aqui rapidinho o enunciado, sei que deve estar aí a mostra para vocês, mas só para a gente poder se situar, né? Então, imagina um operador logístico que está lá na cidade de Betim, em Minas Gerais, e ele, de lá, ele distribui para algumas filiais do seu principal cliente aqui no Nordeste. Então, ele pega lá de Minas Gerais, lá perto de Belo Horizonte, e tem que sair de lá para vir entregar, fazer a entrega no seu principal cliente aqui no Nordeste. Só que devido à distância, né, um princípio básico de transporte é que quanto maior a distância, mais caro é, e o próprio meio de transporte rodoviário ele é muito caro. Então a distribuição estava ficando muito cara em razão da distância. Então, por isso, a empresa resolveu
analisar a viabilidade de, em vez de distribuir de Betim para o Nordeste, então, como vamos analisar a possibilidade de abrir no Nordeste uma filial nossa para fazer essa distribuição, né? E aí conseguir manter os prazos e os custos de distribuição em valores ali razoáveis e aceitáveis, tá? Então, como parte desse processo de planejamento, para poder dimensionar a frota lá no Nordeste, aqui no Nordeste, né, já que eles estão vindo para cá, o que falta saber é, ó, lá no Nordeste, então, qual é o perfil da frota que eu preciso ter para poder atender a essa demanda que eu tenho? Então, a primeira coisa que a gente precisa, isso é com tudo, tá, gente? A gente que trabalha assim com gestão, com logística, a gente trabalha com dados, a gente trabalha com informação. Sem isso, não se faz nada. Então, a primeira coisa foi o seguinte, ó, eu estou indo para o Nordeste, mas até agora eu estou atendendo daqui. Então, qual foi as demandas que eu atendi? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de demanda, é ter uma série histórica dessa demanda, saber como essa demanda se comportou nos meses anteriores. Isso vai nos dar uma noção, isso nos dá uma certa capacidade de prever os movimentos futuros que esses dados irão ter a partir dos comportamentos passados que eles demonstraram. Então, analisando isso, eu verifico que no mês de abril, tá, eu atendi uma demanda de 4.000 toneladas. Em maio, eu atendi uma demanda de 6.200 toneladas. Em junho, eu atendi uma demanda de 5.050 toneladas. Em julho, a demanda que foi atendida caiu e ficou em torno de 3.450 toneladas. E em agosto, eu atendi 6.500 toneladas desse mesmo fornecedor. Ou seja, a gente percebe que esse é um fornecedor que ele tem uma variação constante ali na, na demanda que ele apresenta. Né? Não é aquele fornecedor que todos os meses eu vou levar 5.000 toneladas. Tá? Todos os meses eu vou levar 6.000. Quem dera, quando é assim é tudo muito mais fácil. Mas como o mundo real, ele normalmente ele não segue, ele não é tão simples assim, então a gente vai analisar dessa forma. Como eu não tenho, como eu não tenho essa estabilidade na demanda, eu preciso saber o seguinte: eu vou precisar recorrer à estatística, né, para poder me ajudar a entender melhor o comportamento desses dados, tá? E ter uma noção, né, das possibilidades que eu tenho para poder atender, tá? Abaixo eu coloquei os dados que a gente vai usar mais à frente, que são os dados operacionais. Então, para a nova operação, foi definido que o veículo de carga que a gente vai usar é o toco, é um caminhão semi-pesado toco, que tem capacidade de transporte de 8 toneladas por vez. Além disso, os dados operacionais estimados são que a empresa ela funciona 24 dias por mês, em um único turno de 8 horas, que a rota que vai ser usada ela tem cerca de 140 quilômetros, considerando ida e volta, e se estima uma velocidade média na rota em torno de 70 quilômetros por hora, uma velocidade otimista, que já é um outro cenário. Então, veja só, velocidade média é aquilo que a gente aprende lá nas aulas de física, né? É o delta S sobre o delta T, né? A gente encontra a velocidade média. O que é velocidade otimista? É considerando um cenário mais favorável. Ah, a, num determinado momento do dia o trânsito é menor, consequentemente é possível imprimir uma velocidade maior no veículo. Então, um cenário otimista, a velocidade média é de 80 quilômetros. A velocidade pessimista, a mesma lógica. Do mesmo jeito que o trânsito pode estar normal, né? Ele pode estar mais livre por se tratar de um feriado ou por conta de ser um horário de baixa rodagem, né? Fora dos horários de pico ali.
Existe também a possibilidade, a questão da velocidade ser pessimista, que é quando eu vou atender com a velocidade mínima, tá? É quando o trânsito estava muito cheio, muito congestionamento, esse tipo de coisa. E que o tempo de operação para carregar o veículo e descarregar o veículo, somados, em média, é de 44 minutos. Em um pessimista, o tempo pessimista é de 56 e o tempo otimista é de 38 minutos, com base nesses dados. Então, veja só. Como assim, né? Por que três tempos? Por que três velocidades? Porque são três cenários diferentes, tá? Por exemplo, no início, se você imagina a seguinte situação, ao longo do dia, cara que você tem lá uma equipe que trabalha com carga e descarga de veículos. Ao longo do dia, no horário da manhã, por exemplo, quando os trabalhadores eles estão menos cansados, a tendência é que eles consigam carregar e descarregar mais rápido o veículo, porque eles estão ali com mais energia, menos cansados. E à medida que o tempo passa, essa eficiência ela começa a ser perdida, né? Chega ali o finalzinho da tarde, o trabalhador já está um pouco esgotado, e aí ele não vai conseguir desempenhar o trabalho com a mesma velocidade, por assim dizer. Né? Por isso que na indústria automobilística, por exemplo, a questão da ergonomia é muito levada a sério, né? Porque quanto mais ergonômico for o trabalho, menor é a queda de rendimento do trabalhador, né? Quanto menos esforço o trabalhador precisa fazer para executar seu trabalho, menor vai ser a variabilidade da qualidade e do tempo que esse cara ele tem para fazer esse trabalho. Porque, digo e repito, nada pode ser aleatório. Então, quando um caminhão chega lá na fábrica da Coral, né, da AkzoNobel ali na BR-232, quando um caminhão ele chega para ser carregado lá na Refrescos Guararapes, né, na Coca-Cola, lá em Suape, ele não tem todo o tempo do mundo para carregar e para descarregar. Ele tem um tempo pré-definido, né, ele tem ali um tempo padrão que ele precisa buscar, porque quanto mais tempo ele perde nesse processo, ele menos tempo sobra para a operação que de fato ele precisa fazer, que é transportar. De posse de todos esses dados, né? A gente aqui vai, com esses dados aí, a gente vai transformar dados em informação agora, né? A gente tem bastante dados e agora a gente vai transformar isso daí em informação. Então, o que é que eu quero que a gente vai fazer hoje, né? Então, primeira coisa, eu quero saber qual é a demanda média, qual a demanda máxima e qual a demanda mínima apresentada por essa empresa que ela vai ter que atender. Qual é o número de viagens necessárias para atender as demandas dentro de um intervalo de um mês? Qual é o número de viagens que são possíveis? Ou seja, qual é a produtividade do veículo no mês? Quanto no máximo que esse veículo consegue fazer em um mês? Qual é o número de veículo necessário para atender a demanda média? Qual é o número de veículos necessários para atender a demanda máxima e qual é o número de veículos necessários para atender a demanda mínima? Então a gente vai responder essas seis perguntas aí quando a gente fala de gestão de frota. Aí, essas três perguntas finais, elas são bem parecidas, mas por que é necessário a gente ter essas informações? Veja só, eu sei que em média eu vendo 100 unidades por dia. Porém, se eu me preparo só para atender a média, no dia que a demanda for maior, eu vou deixar de atender, tá? E isso em logística a gente chama do custo do não serviço. A, a missão da logística é evitar que isso aconteça, né? A missão da logística é disponibilizar o produto certo, no tempo certo, no lugar certo, ao custo certo, na qualidade certa, tudo isso. Então, a partir do momento que o cliente procura o produto e o produto não tem, e não tem porque eu me preparei para atender só a média, eu tenho um custo de não serviço. Eu ofereço um nível de serviço baixo ali para o meu cliente. E quando a gente fala de logística, a gente tem que pensar assim, serviço é logística é atender, né? Por vezes até superar
essas expectativas e necessidades que esses clientes eles possam estar demonstrando. Então, vejam só. Vamos saber qual é a demanda média, máxima e mínima apresentada. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a demanda média é a coisa mais elementar possível. A gente vai pegar todas aquelas médias, tá? E todas as demandas, né? Aquela série histórica de demandas de mês a mês e vai tirar uma média daquilo ali. Ou seja, vou somar os valores de cada um dos meses, né? Então aqui eu tenho os valores referentes ao mês 1. Aqui eu tenho os valores referentes ao mês 2. Aqui eu tenho os valores referentes ao mês 3. Aqui eu tenho a demanda do mês 4 e aqui a demanda do mês 5. Então, como a média funciona, eu vou somar tudo isso e dividir por 5, né? Como manda o figurino. A soma dá 25.200 e 25.200 dividido por 5 dá 5.040 toneladas. Ou seja, em média, eu atendo todos os meses. Ah, professor, mas teve mês que a demanda foi menor. Eu sei, mas também houve meses em que a demanda foi maior. A média é só uma noção estatística para você ter uma noção em torno de que número os valores eles se concentram, tá? Então, a média ela é um valor que existe exatamente para que a gente não tenha que saber basicamente todos os dados de uma distribuição. Então, imagina só, esse ano era para ser o ano do censo, né? Do censo lá do IBGE, onde vai chegar lá uma pessoa na porta de todo mundo, fazer uma porrada de perguntas. E aí, ao final do censo, o IBGE diz assim, ó, a idade média do brasileiro hoje é 43 anos. Isso, e o desvio padrão é 50. Com esses dois números, vai substituir 200 milhões de registros que eles fizeram. Porque com esses dois números eu consigo conhecer o perfil de uma população inteira, ok? Então, essa informação, 5.040 toneladas, diz para mim que, em média, diz para mim o seguinte. E outra coisa, a estatística, ela ensina para a gente o seguinte, eu vou tentar fazer um desenho aqui para facilitar o entendimento, eu espero. Ó, isso aí que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de distribuição normal das probabilidades, tá ok? É uma curva, né, em formato de sino virado para baixo. Não é a fórmula de Bhaskara, né, não é uma parábola, não é nada disso. Isso é a distribuição normal das probabilidades. Veja só, o que é que a distribuição normal das probabilidades diz para mim? Ele vai dizer para mim o seguinte, antes de mais nada. Deixa eu apagar aquele cara que eu risquei sem querer. Ele dirá para mim o seguinte: em qualquer situação. Então, para dar uma analisada aqui comigo. Essa linha aqui do centro, ela representa a média. Tá? Esse aqui é a média. Então, o que é que os estatísticos eles sabem hoje? O que é que a estatística ela nos ensina? Ela diz o seguinte, que quando você tem uma média, ela vai passar, a média ela passa exatamente no meio da curva das probabilidades. Então, ela diz para mim o seguinte, se a demanda, nesse caso, se a média é 5.040 toneladas, ele diz para mim o seguinte, que a probabilidade de o valor real ser menor do que a média é de 50, tá? 50% é a chance. Lembrando que isso daqui é uma previsão, tá, gente? Então, a chance do valor real ser menor do que a média é de 50%. Até aqui, tá dando para entender? Sim, professor. Tá? Então, a chance de ser menor do que a média é de 50%.
Então, o que isso significa? Isso significa que se eu tenho. Imagine isso voltado para estoques. Pense assim, estoque de produto, qualquer que seja. Você está calculando lá o seu estoque e descobriu que, em média, você vende 100 unidades de um produto por mês. 100 unidades. O que é que a estatística diz para você? Ela diz o seguinte, ó, que se você mantém sim, pelo menos a média da sua demanda no estoque, você atende 50% dos pedidos com certeza, tá? Porque a chance do pedido quando o cliente fizer ser um número que esteja entre zero e a média é de 50%. As probabilidades são essas. Então, ó, se eu tenho 100, se eu mantenho uma média no estoque, ou se eu tenho uma capacidade em torno da média, eu atendo automaticamente 50% das chances de alguma coisa acontecer. Então, eu cobri 50% das probabilidades. Só que essa outra parte aqui da nossa curva, ela também vale 50%. Ou seja, se a possibilidade de um número real ser menor, da demanda real ser menor do que a previsão é de 50%, a probabilidade desse valor ser maior do que a previsão também é de 50%. Mas veja só o seguinte, ó, os valores abaixo da média são valores finitos, né? Então, por exemplo, você não consegue atender menos 5 toneladas. Ou é uma, vai ser de zero até o valor da média. Então, você tem um número finito de possibilidades ali que você consegue atender. Por outro lado, quando eu falo dos outros 50%, que é a parte que é maior do que a média, eu não tenho limite, né? Porque aí o limite é o infinito e além. As probabilidades, elas vai da média para frente, todos os valores e, portanto, que existem. Então, o que é que acontece? Eu não tenho como me preparar para atender 100% das chances. Embora essa área aqui valha 50%, essa área aqui, a chorada, ela vale 50% das chances, quanto mais distante da média, perceba que a nossa curvinha ela vai baixando. Isso significa que, ó, embora provável, né, embora seja uma probabilidade real, mas quanto mais distante da média, menos provável é daquele número real acontecer na realidade. Por isso que a gente precisa saber o desvio padrão, para cobrir só essa parte aqui, olha, vou mudar aqui a cor, porque quando você tem o desvio padrão, aqui, essa parte aqui em azul, né? Deixa eu apagar aqui. Essa parte aqui em azul, ela corresponde a um desvio padrão, que é o que a gente vai calcular agora. Então, assim, aí, com um desvio padrão, eu atendo esses 50%, e com um desvio padrão a mais, eu vou atender mais a maior parte da chance. Esse pedaço aqui fica de fora. Mas ele fica de fora, mas por quê? Porque ele é muito improvável de acontecer. É possível? É, mas é muito improvável. E é o que a gente vai aprender a fazer aqui agora. Agora que eu sei a média, eu vou lá calcular o desvio padrão. Essa ilustração aí do gráfico deu para entender? Professor, no caso da demanda ser maior que um desvio padrão acima. Pronto. É possível, Liliane, é perfeitamente possível, mas o que a estatística diz? Diz que é improvável. As probabilidades são contra essa possibilidade. É possível que a demanda real seja maior do que um desvio padrão? É, mas é muito improvável. E aí o que acontece? Como estoque é dinheiro, eu não posso ter estoque. Por exemplo, se minha demanda média é 100,
Eu posso até querer ter estoque para 10 mil unidades, mas as chances de vender 10 mil é muito pouca, né? Porque o comportamento já ensinou para mim que a média é 100. Se eu tenho estoque, se eu tenho 10 mil em estoque, eu vou ficar com aquele 10 mil ali por muito tempo, porque eu não vou conseguir chegar. A probabilidade de eu ter um mês que eu saia de 100 unidades, que é a minha média, para 10 mil é muito pequena, embora seja possível, mas é improvável. E como atender essa porcentagem muito pequena de chances seria um custo muito grande, o que é que eu faço? Eu vou me preparar para atender aquilo que é mais provável que aconteça, ok? Então, assim, é possível, porém é muito improvável. Eu não tenho como garantir que eu vou atender 100% dos pedidos, que eu vou atender 100% dos clientes, que eu vou ter estoque para qualquer quantidade. Por quê? As empresas elas têm uma limitação que é a limitação financeira. Se você chega se você está trabalhando amanhã ou depois, você vai trabalhar numa empresa e você chega assim pro pessoal de compras e diz, ó, eu quero que vocês comprem 3 mil unidades desse produto. 3 mil unidades desse produto. Só que no sistema, né? No sistema existe lá o histórico de consumo do produto. E analisando o histórico de consumo do produto, ele verifica que, ó, o consumo mensal é de 200 unidades. Mas fulano está pedindo 3 mil. O que é que vai acontecer com essa solicitação? Ela será negada. Por que eu vou comprar 3 mil unidades de um produto, fazer um estoque tão alto de um produto, se o consumo é quase 20 vezes mais baixo? Tá? Essa é a questão. Eu não vou fazer uma aquisição de um produto em um valor aleatório. Ah, porque está em promoção, esse produto ele custa R$ 100 e está por 60. Ao invés de comprar 200 só, compra 3 mil, aproveita a promoção. Isso não vai acontecer, porque você vai gerar estoque. Estoque é dinheiro parado, estoque é possível de se deteriorar, de se tornar obsoleto. Exatamente. Então, o mínimo que a empresa pode fazer é manter a média, porque a média ela já atende metade das possibilidades. E se eu vou ter manter mais do que a média, isso depende de qual é o nível de serviço que eu queira ter. Por quê? Dizer que eu tenho um nível de serviço de 100%, ou seja, que eu garanto que 100% das vezes que alguém chegar para comprar o meu produto e meu serviço, eu vou atender, significa dizer que eu estou preparado para atender um número infinito de possibilidades. E isso é em verdade. Tanto é que a gente trabalha, né? As empresas no mercado, não conheço nenhuma que trabalhe com indicador de 100%. O máximo que eu já vi foi 95% de probabilidade, tá? 95% de probabilidade, você tem ali a maior possibilidade. 95% é aproximadamente um desvio padrão e meio, tá? Para você atingir, veja só, para você atingir 95% das probabilidades, você precisa ter a média mais um desvio padrão e meio. Só que quanto maior a quantidade, né, desse nível de serviço, mais estoque, mais capacidade você tem que ter. E com mais capacidade você precisa mais investimento, vai ter mais custo, requer mais estrutura. Ok? Então, aí a gente tem a média. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular quanto vale esse desvio padrão aqui, né? Que é esse valor aqui. Vale quanto? Como é que faz isso? Mel na chupeta. Ó, a fórmula diz para a gente o seguinte: a gente vai pegar cada valor daquele mês, dos meses, né? Um por um. Pega o valor de um mês, subtrai da média. E depois o resultado eleva ao quadrado. Pega o valor do segundo mês, subtrai dele a média, o resultado elevamos ao quadrado. Vai ficar assim, ó. 4 mil menos 5.040, ó, na chupeta, né? Fica ali menos 1.040, não é isso? 4 mil menos 5.040 é 1.040. Esse 1.040 continua entre parênteses, porque ele está elevado ao quadrado, fazendo isso com todos, né, vai ficar assim, 6.200 menos
5.040 dá 1.160. 5.050 menos 5.040 dá 10. 3.450 menos 5.040 dá menos 1.590. E 6.050 menos 5.040 é igual a 1.460. Agora, o que é que nós fazemos? Pegamos esses resultados que a gente achou aí em verde e vamos elevar todos eles ao quadrado. Então, vai ficar todo mundo positivo, tá? Aí vai ficar desse jeito, ó. Menos 1.040 elevado ao quadrado vai dar 1.081.600, tá? Esse cara aqui vai ser igual a esse valor que está aqui embaixo. O resultado disso vai ser esse. Esse cara daqui, né, ao quadrado, vai resultar nesse valor aqui. 10 ao quadrado. Quem acertar essa daí, eu pago o lanche, viu? Dá 100, né? Menos 1.500 e pouco. Professor, nesse caso, os cálculos podem ser feitos em calculadora científica, poderá celular. Não, Liliane, calculadora científica pode usar com certeza. Na prova, infelizmente, a gente não pode permitir. Pode ser sim. Não precisa ser científico, inclusive, tá? Se tiver, melhor ainda. Calculadora normal dá para fazer, mas se tiver, melhor ainda. A última aqui vai dar menos 1.590 ao quadrado, dá 2.500 e pouco aqui, e assim por diante. Feito isso, vamos somar todo mundo, né? Já foi feito por Hanson ali, dá 7.087.600, tá? Aqui eu esqueci de colocar os 600, tá, gente? Considera aqui 600. Deixa eu colocar aqui. Pronto. 7.087.600 dividido por 4. Isso dá quanto? Ó, vejam só. Ô, Hans, eu dei uma confirmada. Pode ser calculadora normal. Eu dei uma confirmada aqui rapidinho, viu? E esse valor aqui, você publicou aí como 600 no final. Mas é 00 mesmo, viu? Para dar esse resultado que deu aí igual a mim, aqui é 00. Então, 7.087.000 dividido por 4 vai dar 1.771.750. O que é que a gente vai fazer? Tirar a raiz, tá? Tirando a raiz, a gente encontra aqui um desvio padrão de R$ 1.331. Reais não, perdão. Nesse caso é toneladas. Então, vejam só. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que isso significa para nós? Isso significa que esse espaço aqui compreendido entre a média, tá? Que esse espaço compreendido entre a média e o outro limite aqui que está de azul, que esse espaço de um desvio padrão significa dizer que isso daqui vale 1.331 unidades, né? Nesse caso, toneladas. Isso para mais ou para menos. Como para menos já engloba-se dentro da média, mais importante é considerar o para mais, tá? Então, esse pedaço todo aqui corresponde a esse valor aqui. Então, veja só. Se você pegar aqui, essa curva, ela é infinita, tá, gente? Deixa eu mudar aqui a cor só para tentar exemplificar isso. Essa curva, ela é infinita, ela vai ao infinito e além. De modo que, se você for analisar, eu consigo ter infinitos desvios padrões aqui. Então, veja só. Esse primeiro desvio padrão, olha como ele pega muitos dados da curva.
Se você pegar uma outra linha aqui, essa outra linha, ela vale também, que seria o segundo desvio padrão. Então, essa segunda linha, ela também vale 1.331. Qual é a diferença? É que esse primeiro grupo de 1.331 unidades, ele é mais provável de acontecer porque eu tenho mais dados aqui dentro. À medida que eu vou me distanciando, a quantidade de dados dentro desses desvios padrões é menor, por isso que é mais improvável, ok? Então assim eu vou ter aí infinitos desvios padrões e existe probabilidades de valores dentro deles também acontecerem, mas são muito mais improváveis. Agora que eu tenho a demanda média e tenho o valor do desvio padrão, eu vou calcular a demanda máxima, que nada mais é do que somar a média com o desvio padrão, que nesse caso a média 5.040 mais 1.331, tá? Vai dar 6.371 toneladas. Não significa... Ah, professor, isso está me dizendo o quê? Que é possível, que é impossível que chegue um valor maior do que esse? Não. É possível sim. Na realidade, não é que seja impossível, é improvável, tá? As probabilidades são menores que eu tenha uma demanda que ultrapasse esse valor, do que exista um pedido aí de 7.000 toneladas, por exemplo. É possível, porém é improvável. Agora que eu sei a demanda máxima, eu vou calcular a demanda mínima, que é o mesmo processo, só que ao invés de somar, eu vou subtrair o desvio padrão. Então, eu vou pegar a média de 5.040 menos o desvio padrão de 1.331, e aí a gente vai achar o resultado de 3.709 toneladas. Eu desconsiderei, né, essa parcela, no caso eu arredondei, né, a de cima arredondei para baixo, porque seria 6.371,07 toneladas, e a de baixo seria 3.708,83 toneladas. Eu arredondei para cima. Pronto, essa parte de média de desvio padrão, alguma dificuldade? Deu para entender? Sim, professor, deu para entender. Perfeito. Então vejam só, isso daí é o comportamento para qualquer tipo de dado, tá? Então, você. Ah, professor, mas e o resto das chances? Elas existem, porém são improváveis de que aconteçam, tá bom? Então, Yasmin entendeu, Emerson diz que entendeu, mas alguém aí acha que eu deveria repetir alguma parte? Fale agora, o cálice para sempre. A parte do gráfico. Vamos lá, eu vou apagar esse gráfico e vou fazer um novo, ok? Vou fazer um gráfico novo para a gente entender melhor. Ó, pronto. Esse gráfico que vocês veem aí agora, poxa, errei. Bom, gente, essa é a parte que a gente mais precisa ter atenção. O resto é mamão com açúcar, por isso que eu estou me atendo mais tempo a isso daqui. Então, ó, pronto. Pessoal, essa área, tá vendo essa linha curva que o gráfico faz? O que significa essa área abaixo dessa linha? Essa área significa as probabilidades de alguma coisa acontecer.
Isso de qualquer coisa. Então, vamos pegar aqui, eu vou pedir aí a ajuda de vocês. Vamos pegar aqui, vamos pensar em um produto físico. Me ajudem aí. Que produto físico a gente pode considerar aqui para a gente fazer um exemplo? Produto físico qualquer. Arroz. Pronto, perfeito. Obrigado, Yasmin. Arroz. Então, vamos imaginar aqui que Yasmin ela tenha um supermercado, tá? E que ela está querendo calcular direitinho lá qual a quantidade, qual a melhor quantidade que Yasmin tem que ter de arroz no estoque para atender os clientes sem que exista é, reduzindo a chance de faltar arroz, porque não pode faltar arroz em um supermercado, certo? Então, viu, Liliane? Pensa aqui comigo. Yasmin pegou lá os dados dela de janeiro a agosto, né? Já que a gente acabou de terminar o mês de agosto. Ela pegou os dados de janeiro a agosto. Somou isso mensalmente, somou tudo mensalmente e dividiu por 8 para achar a média. Vamos supor que Yasmin tenha achado uma média que é essa linha do centro. Eu vou botar aqui um valor redondo para facilitar o entendimento de 100 unidades por mês. Então, isso, quando eu digo que a média é de 100 unidades por mês, se a gente for olhar os dados, a gente vai ver que teve mês que a Yasmin vendeu mais que 100. Teve mês que a Yasmin vendeu menos do que 100, mas em média foi 100 pacotes de arroz lá que a Yasmin vendeu no seu supermercado. Aí a minha pergunta é, esse mês de novembro, ou de setembro, perdão, esse mês de setembro, qual é a probabilidade de Yasmin vender 100 pacotes de arroz ou menos? Respondam aí no chat. Qual é a chance, em termos de probabilidade, dela vender 100 ou menos? Hanson, Poliano, perfeito. 50%. Perfeito. Por quê? A média, ela divide as probabilidades no meio. Então, a chance dela vender qualquer valor, 0 arroz, 1 arroz, 2 arroz, 3 arroz, 4, 10, 15, 20, 30, 100 arroz, a probabilidade dela vender qualquer valor dentro desse intervalo aqui, tá? Dentro desse intervalo aqui, é de 50%. Aí a pergunta é, parece pergunta idiota, mas não é não, tá? E qual é a probabilidade de, nesse mês, a demanda por arroz no supermercado de Yasmin ser maior do que 100? 50%. Boa, Poli. Boa, Yasmin. 50% também. Só que pensa aqui comigo, ó. 1.000 sacos de arroz é maior do que 100, não é? Sim. 15.000 é maior do que 100. Opa, meu telefone caiu aqui. Paciência. 15.000 pacotes de arroz é maior do que 100. 30.000 é maior do que 100. Mas veja só. É possível que alguém chegue lá e diga assim, Yasmin, me veja 30.000 pacotes de arroz. É possível? Sim ou não? Sim. O que é? É improvável, né? Agora, não é provável que vai chegar alguém e peça 30.000. Por quê? O comportamento não perfeito. Mas quem é que compra 15.000 pacotes de arroz num supermercado? Embora seja possível, é isso que eu estou querendo dizer, é improvável. Veja só, quando eu digo assim, que a chance de ser maior do que a média é de 50%, é que para cá, nesse sentido aqui do gráfico, eu tenho infinitos números, né?
Para baixo não é infinito, não. Para em zero. Mas para cima, qual é o limite? Não tem. Tá? O limite não tem. Se for um número menor do que 100, a gente tem um limite, que é zero. Ninguém vende menos um pacote de arroz, menos 10 pacotes de arroz. Ou vende um, ou, enfim, é um número positivo e pronto. Agora, as chances da quantidade no próximo mês ser maior do que 50, ou melhor, ser maior do que 100 unidades, elas são iguais, é de 50%. Agora, quanto mais distante de 100 for esse valor, menos provável que isso aconteça. Por exemplo, é mais provável que, se variar para cima, é mais provável que varie para 150 do que para 200, né? Porque 200 está mais distante da média. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quanto mais distante da média, menos provável. É possível que alguém peça 1.000 pacotes de arroz? É possível, sim. Mas como está muito distante da média, isso significa que é pouco provável, embora seja possível. Só que o que é que acontece, gente? A gente não pode trabalhar com possibilidades, né? Já dizia o ditado que diz que amadores falam em táticas, né? Profissionais falam em logística. A gente não pode trabalhar com possibilidades. A gente trabalha, no mínimo, com probabilidades. Então, qual a probabilidade disso ocorrer? Se a probabilidade é alta, a gente tem que estar preparado para atender aquele cenário. Se a probabilidade ela é pequena, eu não preciso estar preparado o tempo inteiro para atender uma coisa que pode nunca acontecer. Entendeu? Ficou mais claro, Liliane? Top. Então podemos seguir, né? Pode, professor. Então, assim, olha, ressalto, aqui a aula está gravada. Depois, qualquer dúvida, não precisa nem assistir a aula toda. Adianta só para o pedaço que ficou em dúvida. Assiste. Qualquer dúvida, manda para mim por alguns dos caminhos aí que a gente dispõe, que a gente está à disposição. Beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente sabe qual é a demanda máxima, né? E a demanda mínima, que é a capacidade, que é a média mais o desvio, que é a máxima, e a média menos o desvio, que é a mínima. Então, ó, vamos começar a fazer os cálculos da frota propriamente dito. Primeira coisa é, qual é o número de viagens necessário para atender o roteiro? Então, o número de viagens necessárias é melzinho na chupeta. Basicamente é o valor da demanda dividido pela capacidade do veículo. O veículo que a gente falou aqui no início, nos dados, é um toco. Um toco é um veículo, é um caminhão semi-pesado para 8 toneladas. Então, ó, vou substituir aqui a demanda 5.040, porque é a demanda média. Então, ó, se eu quero atender a demanda média, ou seja, se eu quero atender 50% das possibilidades, eu vou pegar 5.040 e dividir por 8. Porque 8 que é a capacidade do veículo. Isso dá 630 viagens necessárias. Eu vou precisar fazer 630 viagens com esse veículo. Ah, é muito? Bom, se é muito, se você julga que é muito, como é que eu reduzo isso? Eu tenho que trocar o veículo para um veículo de capacidade maior. Pegar um truck, por exemplo, eu reduziria isso pela metade, porque tem quase o dobro da capacidade. E assim por diante. Então, usando a demanda média, eu descubro que eu preciso de 630 viagens. Se eu fazer o cálculo dessas viagens necessárias, ao invés de usar a demanda média, usar a demanda máxima, tá? Que foi 6.371 toneladas. Olha só, olha o salto, né? Eu de 630, eu preciso de 796 viagens para atender a demanda máxima. Lembrando que a demanda máxima é a demanda média mais um desvio padrão. Então, se eu quero atender
A demanda média mais o desvio padrão, isso dá 84%, quase 85% das probabilidades. Então, se eu atendo a demanda máxima, se eu me preparo para atender a demanda máxima, eu garanto atender 85% dos pedidos que eu vou receber, tá? Sendo os outros 15% possíveis, porém improváveis de que aconteçam. E com a demanda mínima, a mesma lógica. É só substituir a demanda pelas demandas que a gente calculou. Aí, se eu fosse querer atender só a mínima, eu preciso ter só 3.709, né, que é a demanda mínima, dividido por 8, que dá 464 viagens, que é o número de viagens para atender a demanda mínima. Ok? Então, isso é relevante por quê? Porque eu, enquanto empresa, se eu vou terceirizar um serviço, Hudson é meu fornecedor de transporte. Eu digo, Hudson, nosso contrato é o seguinte, ó, eu preciso que você faça, atenda em média para mim 5.040 toneladas, que é esse valor aqui. Então, Hudson vai ter que fazer para mim 630 viagens. Mas eu sei que é provável que existe uma chance considerável de um valor ultrapassar a média até um desvio padrão, ou seja, até 6.371 toneladas. Então, no contrato, eu digo lá, Hanson, ó, em caso de a demanda ser maior do que a média, tá? Você, em vez de 630, você vai fazer X viagens para mim. Então, isso precisa estar no contrato, porque se eu digo a Hanson, ó, Hanson, tá no contrato lá só 630 e de repente eu preciso que ele faça mais, Hanson não tem a obrigação de fazer, né? Então, assim, eu nem preciso negociar um novo contrato. Então, no mesmo contrato se coloca a cláusula que ele tem a obrigação de atender e coloca a cláusula que vai dar a ele a opção, né, ou não, de atender em caso da demanda ser maior. Yasmin, quer falar alguma coisa? Ok. Essa parte aqui, número de viagens, dificuldade. Até agora não, professor. Não tem o que fazer. É pegar a demanda e dividir lá pela capacidade do veículo. O que é que vocês precisam saber? Que aí, ó, por exemplo, na prova, que eu não vou dar, eu vou dizer assim, ó, o veículo é X, é um toco, é um VUC, é um truck, né? É um 3/4. Então, isso você tem que saber qual é a capacidade do veículo a partir da informação que eu vou estar passando. Eu não vou dar a capacidade, eu vou dizer qual é o veículo e você tem que saber. Para isso, a gente vai fazer atividade sobre isso ainda para que a gente aprenda, ok? Bom, próxima etapa, agora que eu sei em três cenários possíveis qual é o número de viagens necessárias, eu vou calcular o que eu consigo fazer, o que é diferente, né? Então, aí a formulazinha para descobrir o número de viagens possíveis é a que vocês estão vendo aí. Dias trabalhados por mês, vezes horas trabalhadas por dia, sobre a quilometragem da rota, sobre a velocidade, mais o tempo de carga e descarga. Bom, trocando isso em miúdos, vamos calcular aqui, ó. Esse, sim, Liliane, no slide, eu coloquei 6 toneladas, não foi? É porque é o seguinte, você vai encontrar com 6, 7, 8, até com mais, tá entendendo? Então, no slide, se eu escolhi 6, perfeito. Eu vou usar futuramente, para fins de prova, eu vou usar as informações que eu dei na aula, tá? Que estão lá no slide, ou então, se na questão eu colocar, você usa isso. Mas assim, existem toco com capacidade para 8, existe toco com capacidade para 7, para 6, assim como existe truck com capacidade para 17, enfim. Mas por hora, vamos seguir com 8 mesmo. Então, vamos calcular o número de viagem possível. O número de viagem possível, aí eu coloquei três tipos de dados na questão.
Para quê? Para que a gente faça isso mais de uma vez para ajudar a entender. Que é o dado médio, tá? Que é o tempo otimista e velocidade otimista, que foi o quê? O menor tempo que eu consegui fazer o trabalho, ou a maior velocidade em que eu consegui fazer o trabalho. Isso na indústria a gente chama isso de cronoanálise. Isso é muito importante, sabe, gente? Então, na indústria, principalmente em linhas de produção, tudo tem um tempo específico para ser feito, tá? Então, assim, tudo tem um tempo muito específico. E esse tempo não é aleatório, né? É feita uma cronoanálise, uma análise de tempos e movimentos para se chegar naquele valor. Então, ó, o que seria o tempo otimista de carga e descarga? Seria o tempo que minha equipe levou, o menor tempo que minha equipe levou para poder fazer uma carga e descarga. Agora, não é só o menor tempo, é o menor tempo que ela levou que ela conseguiu repetir. O tempo pessimista é o maior tempo que ela conseguiu, em que ela conseguiu fazer isso. Então, como eu disse, isso tem a ver com ergonomia, isso tem a ver com outros fatores aí que a gente precisa considerar. Ok? Mas vamos lá. Trocando todos esses termos aí pelos valores, a questão dizia que a gente trabalhava 24 dias por mês, 8 horas por dia. Que a rota tem 140 quilômetros e a velocidade média. Na prática, sim, Liliane. Na prática, para a gente, o que importa mais é o otimista. Mas, didaticamente aqui, a gente vai fazer os dois, tá? A gente vai fazer os dois só para fins de treino, né, de exercício, e para a gente verificar o impacto disso nos resultados mesmo. Então, vê só. A questão diz que a velocidade média é de 70 quilômetros, tá? E que eu faço, se eu não me engano, lá diz que é 48 minutos, 44 minutos o tempo de carga e descarga. Vou voltar aqui só para verificar se é isso mesmo. Ó, ele fala aqui, 44 minutos é o tempo médio de carga e descarga. Então, feito isso, a gente vai vir assim. Só que 44 minutos, eu não posso colocar aqui 44 minutos, porque a informação ela tá de tempo aqui, ela está em horas, né? Ou se transforma horas em minutos, ou minutos em horas. Então, esse cara daqui corresponde a 44 minutos. É só fazer uma regra de 3 simples aí que vocês vão ver. Pegar 44 e dividir por 60. Então, 24 vezes 8 dá 192 horas por mês. 170 quilômetros dividido por 70 quilômetros por hora vai dar 2, né? Então, 2 horas, mais 0,73 horas, eu vou ter 192 sobre 2 horas e 73. Efetuando esse cálculo, chegaremos aqui a 70,32 viagens. Na prática, né, 70 viagens por mês. Então, ó, eu preciso fazer 630 no mês. Só que eu consigo só fazer 70. Para fazer 630, então eu vou precisar aumentar o número de veículos. Já já eu vou descobrir o número de veículos. O mesmo processo agora, feito com os dados otimistas, né? Que é a maior velocidade, e aqui é o menor tempo. Aqui é 63, tá? Conforme está aqui. Então, em cima vai dar 192 do mesmo jeito, né? Porque em cima não mudou. Continua 24 dias por mês, trabalhando 8 horas por dia. Como a velocidade aqui é maior, então o valor, em vez de ficar 2 horas, ficou 1,75 horas. Só que eu comecei a fazer isso em menos tempo, em 36 minutos, se não me falhar a memória. E 36 minutos correspondem a 0,63, tá? É só dar uma olhada lá no enunciado que a gente vai verificar. Então, 192 mais essa soma aqui que dá 2,38 significa 80 viagens no mês. Então, perceba aqui, se eu conseguir reduzir em 8 minutos o tempo de carga e descarga e fazer a minha rota
com uma velocidade média de 10 quilômetros a mais, eu já consigo fazer 10 viagens a mais no mês. Isso significa, isso às vezes lá na frente significa ter que comprar 2 veículos a menos. E 2 veículos a menos significa, na prática, 1 milhão a menos investido em ativos, né? É dinheiro, bastante dinheiro. Os cálculos agora feitos com os dados pessimistas, isto é, com a menor velocidade e com o maior tempo de carga e descarga. Então, em cima não muda, né? 192 horas, porque continuo 24 meses por dia por mês, trabalhando 8 horas por dia. 140 quilômetros dividido por 55 dá 2,55 horas e 54 minutos, eu não me lembro lá, está no enunciado, só sei que o tempo que está lá corresponde a 0,93 horas, tá? Vou voltar aqui só para ficar registrado certinho. Que é o menor tempo, né? O maior tempo é 56 minutos. Então, 56 minutos correspondem a 0,93 horas. Somando a parte de baixo, 2 horas,55 mais 0,93, eu tenho 3,48. E 192 dividido por isso, 55,17 viagens no mês. Ou seja, então verifique se uma variável apenas da minha operação ela for modificada, né? Se uma variável apenas mudar, por exemplo, 24 dias no mês é o que eu trabalho, mas se for um mês com muito feriado, eu vou sofrer com isso, porque minha capacidade vai ser reduzida. Porque em vez eu não vou trabalhar 24 dias, eu vou trabalhar menos, né? Se por alguma razão eu não conseguir cumprir 8 horas por dia, né? Ou se em 8 horas por dia eu não estiver conseguindo atender o suficiente, eu vou ter que gastar com hora extra para trabalhar mais, ou vou ter que abrir um segundo turno. Então, essa parte aqui que vocês estão vendo, ela é extremamente sensível, né? Porque qualquer mudança aqui em qualquer valor, ele vai resultar numa mudança considerável lá na ponta do processo, tá? Então, ó, se eu consigo aumentar a velocidade, eu vou aumentar minha produtividade. Se eu consigo carregar e descarregar. Então, por isso que, gente, o processo de carregamento e descarregamento, muitas empresas elas investem em esteiras, em equipamentos que agilizem esse processo, porque ela sabe que o veículo tem que estar na rua, não parado. Então, quanto menos tempo parado o veículo passa para ser carregado e descarregado, melhor para ela, porque ela mais viagens consegue fazer, mais entregas, mais coletas também. Ok? Essa parte aqui, dúvidas? Vamos para o último slide agora. Professor, a dúvida é nesse tipo 140 sobre 80 para dar esse valor aí 0,63 horas. Eu não entendi muito bem. Vê, vou te mostrar aqui. Esse primeiro aqui, ó, 0,73 horas. Isso vem de onde, né? Lá no enunciado, eu coloquei lá no enunciado que eu levo 44 minutos. 44 minutos é o tempo que eu levo para poder fazer meu processo de carregamento e descarga. Só que, vê só, aqui em cima está em horas. Aqui está em horas. A velocidade é quilômetros por hora. Eu não posso colocar o tempo aqui em minutos, porque eu não posso somar a hora com minuto, tá? Esse cara aqui é o tempo de carga e descarga, que está lá como 44 minutos. Só que, como aqui está em minutos, eu tenho que converter isso para hora. Aí, como é que a gente faz para converter para hora? A gente vai lá e divide por 60, né? Já que uma hora tem 60 minutos. Se tu pegar aí 44 e dividir por 60, isso vai dar como resultado 0,73 infinito, né? Porque é uma dízima infinita. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui é 63. Porque nesse caso não era 44 minutos. Nesse caso aqui era 36, era 38.
Deu para entender, professor. Obrigado. Isso com todos os cenários aí. Pronto. Agora que a gente tem o número de viagens possível, agora a gente vai fazer o cálculo para atender, para saber quantos veículos eu preciso. Então, ó, como é que eu descubro o número de veículos? É simples, é o número de viagens que são necessárias sobre o número de viagens que eu consigo fazer, que são possíveis para mim realizar. Então, se eu quiser atender só a demanda média, eu vou pegar aqui, ó, 630 é o número de viagens necessárias para a demanda média, né? Se a gente olhar lá, a gente usou a demanda média para achar isso. 70 é o número de viagens possíveis para a demanda média. Então, se eu quiser atender só a média, eu vou precisar de 9 veículos com capacidade de 8 toneladas. Tá? Por quê? 9 veículos fazendo 630 viagens, carregando, ou melhor, 9 veículos fazendo 70 viagens por mês, cada veículo com 8 toneladas, ao final desse período eu vou estar transportando 630 toneladas sem problema. Tá? Se eu quiser atender a demanda máxima, que é aqui com os dados otimistas, onde eu tenho uma demanda maior, consequentemente eu vou precisar de mais, vou ter mais viagens, né, ali para atender, e vou dividir aqui por 81, 10 veículos. 81 porque é o número de viagens que eu consigo fazer quando eu trabalho com dados otimistas. Aqui, ó, a diferença é que aqui eu tenho a demanda máxima. Aqui é a demanda máxima. E esse 81 é o número de viagens que dá para fazer com os dados otimistas. E, por fim, o número de veículos que eu precisaria se eu quisesse trabalhar, atender apenas veículos, ou melhor, atender só a demanda mínima. Eu ia precisar, aqui em cima eu tenho, o número está diferente, porque aqui é a demanda mínima. E esse cara aqui de baixo, tá? É o número de viagens é o número de viagens que eu consigo fazer com os dados pessimistas, ok? E assim a gente descobre. Então você pare para analisar o seguinte: se eu tiver a média, eu preciso de 9 veículos. Só que a média só cobre metade das possibilidades de pedidos. Se eu quiser atender a demanda máxima, agora é claro, se eu quiser atender a demanda máxima com os mesmos dados. Por exemplo, se você pegasse aqui, Hanson, me ajuda aí, 796, que é a nossa demanda máxima, e dividir isso daqui, em vez de ser por 81, por 70, alguém pode fazer aí rapidinho e me dizer quanto é que dá? Dá 11, professor. Ó, obrigado. Então, 11. Então, veja só. 11,37, não sei o que, perfeito. Na prática, isso é 12, né? Porque ou eu tenho 11 veículos, ou eu tenho 11 ou eu tenho 12. Vou botar aqui 12. Então, vejam só. O que é que mudou aqui rapidinho? Aqui em cima, eu estou atendendo a demanda média com os dados médios. Aqui embaixo, eu atendi a demanda máxima com os dados otimistas. Tá? Aqui é o seguinte: e se eu quiser atender a demanda máxima? E se eu quiser atender a demanda máxima? Opa, dá 10,98 qual, Poli? Fala aí, por favor. Então aqui é 11 mesmo, né? Perfeito. Então aqui é o seguinte, ó, se eu quiser uma certa segurança, tá? Atender a demanda máxima, só que com os dados médios. Por quê?
eu não quero contar com a sorte, que eu vou conseguir sempre o máximo de trânsito bom, de produtividade da minha equipe. Então, nesse caso, eu vou ter que ter 11 veículos para atender o máximo de demanda que eu tenho, tá? Com a minha operação usando apenas dados médios. Então, aqui você tem essa situação. Então, veja só, a análise ela vai passar, é claro, por essa questão da média, mas lembre-se que a média é só 50% das possibilidades. Então, é sempre importante você ter um valor, uma capacidade, um estoque que ele cubra mais do que a metade das chances, mas que nunca vai ser o suficiente para cobrir 100%, uma vez que 100% é uma infinidade de possibilidades. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento? Ok. Então, vejam só. Para a gente poder finalizar aqui, o material aqui que eu tinha para apresentar para vocês foi esse. Então, o que eu quero aí para vocês agora é o seguinte. Vou deixar para vocês uma atividade para N1. A gente fez 2 atividades até agora, que foi o formulário, tá? E que foi aquela pesquisa sobre multimodalidade e intermodalidade. Vou passar uma atividade aqui agora para vocês, valendo 2 pontos. Aquelas outras 2 valia cada uma 1 ponto, né? Poucas pessoas, inclusive, me entregaram a pesquisa, tá? E só 26 alunos fizeram formulário. Então, isso está contando para a nota, viu, pessoal? Então, assim, façam, porque lá na frente fica complicado até para a gente poder ajudar. Então, o que é que eu queria que vocês tomassem nota aí para fazer? Vocês vão efetuar uma pesquisa, mais uma pesquisa, nada demais, não precisa de capa, contra capa, nada disso, tá? Vocês vão efetuar uma pesquisa sobre tipos de veículo de transporte de carga, né? Quais são os tipos,